Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira de João. Nós iniciamos nessa noite uma série de exposições dentro dessa carta de João. Nós temos o costume de fazer isso nas quartas e quintas-feiras, de uma forma mais de estudo. E a minha intenção é, ao longo do próximo mês, que se inicia na semana que vem, que a gente possa se aprofundar em alguns ensinamentos que nós encontramos na carta de João, a primeira carta de João. Ao mesmo tempo, assim que terminar a nossa série de exposições na carta de Paulo a Tito, que nós estamos fazendo aqui nas quintas-feiras, nós vamos também examinar alguns dos milagres de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. E ao mesmo tempo, aqueles que fazem parte de um pequeno grupo vão estar caminhando também com algumas mensagens dentro da carta de a primeira carta de João. Ou seja, o mês que vem a gente vai aprender muito sobre o que o João tem a dizer sobre Jesus, sobre a vida cristã, sobre o amor, sobre as obras dos filhos de Deus. Então eu peço que você não falte nos próximos domingos, tá? Eu sei que o tempo às vezes não auxilia, não ajuda a gente, mas por algum motivo você vier a perder a oportunidade de estar aqui conosco, que você possa assistir pela internet. A gente transmite os cultos ao vivo e também as mensagens ficam lá armazenadas depois, já editadas, para ficar mais fácil para os irmãos conseguirem acompanhar. Tá? Então vai ser uma série de exposições. Não sou só eu que vou apresentar alguns desses temas. Nós teremos outros pregadores também dentro desse tema de 1 de João. Então vamos fazer um experimento aos domingos. A gente já está acostumado a fazer isso nas quintas e nas quartas, né? Uma sequência. E agora nós vamos fazer isso aqui, esse domingo de junho. Maio, junho, isso. Aqui na nossa igreja, tá bom? Então esse é o meu intuito, que a gente possa mergulhar aqui um pouco na carta de 1 de João. Vamos ler o verso 1 ao 4, que é a apresentação dessa carta, é a abertura dessa carta, que João vai dar as suas credenciais e, inclusive, vai dizer o motivo principal para o qual ele está escrevendo essa carta. 1 de João, capítulo 1, nós lemos versos 1 a 4. Eu leio na NVI, Nova Versão Internacional, e ela traz da seguinte forma: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, pela Tua Palavra, e cremos que toda a Tua Palavra, todas as Escrituras, tudo aquilo que temos registrado, são de inspiração do Senhor. Que tudo o que temos é de inspiração do Teu Espírito Santo, para o nosso ensinamento, para o entendimento da Tua vontade, do Teu desejo, do Teu propósito, do Teu caráter, para que possamos ser instruídos em todos os caminhos, para que possamos ser corrigidos, ensinados, exortados, animados, para a glória do Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos aplique a palavra ao coração, para que ao meditarmos na Tua palavra, o Senhor faça com que o nosso coração se incline ao entendimento correto das Tuas palavras, Senhor, para que o Senhor possa produzir em nós os frutos para os quais a Tua palavra é lançada. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Amém. Como eu falei, então, nós vamos meditar na primeira carta de João, e como é de costume, é importante nós entendermos um pouco do contexto em que essa carta é escrita, um pouco sobre o autor. João aqui é o João apóstolo de Jesus, João discípulo de Jesus, um dos 12, um daqueles mais próximos de Jesus. Quem conhece um pouco do Novo Testamento e dos Evangelhos vai se lembrar de que Jesus tinha ali uma panelinha, um grupinho mais próximo, a saber, Pedro, Tiago e João. E se você é mais antiguinho que nem eu, assim, na igreja, você já deve ter linkado no barquinho, no mar da Galileia, né? Tinha musiquinha, fala, Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. E toda vez que eu penso em Pedro, Tiago e João, eu já lembro do barquinho no mar da Galileia. Então esses três eram os amigos mais próximos de Jesus, ou os discípulos mais próximos de Jesus. Eles tiveram algumas experiências que os outros discípulos não tiveram. Jesus, logo após cear com seus discípulos, ele vai ao Getsêmani para orar, e é interessante que o texto diz que Jesus pega todos os seus discípulos e fala, gente, nós vamos orar. E Jesus chega no Getsêmani com aquela galera de discípulos, exceto Judas, que já tinha saído para o trair,
E Jesus então chega ali naquele momento e fala: olha, vocês fiquem aqui, eu vou um pouco mais à frente. Vem cá, Pedro, Tiago, João, vão comigo. E Jesus vai um pouco mais à frente. E Jesus diz para Pedro e Tiago e João, eu estou pensando no Mar da Galileia de novo, gente. Mas Jesus diz para os 3 amigos ali, mais próximos, ele diz: a minha alma se angustia até a morte, eu preciso orar. E Jesus compartilha com aqueles discípulos a dor da sua alma, algo que os outros discípulos nem sabiam que estava acontecendo. Jesus é completamente aberto e sincero com os seus discípulos e diz: a minha alma se angustia, vamos orar. E aí Jesus fala: então vocês ficam aqui e eu vou um pouquinho mais para frente e eu vou orar sozinho com o Pai. São esses discípulos que têm a oportunidade de ver Jesus transfigurado pela glória e pela presença de Deus. Eles experimentaram uma proximidade maior com Jesus, caminhavam mais próximos de Jesus. João é um destes próximos a Jesus. Outro escritor que nós temos que teve essa comunhão com Jesus é Pedro, que escreve a primeira e a segunda carta. E aí a gente fala, e Tiago também, né? Que Tiago escreveu ali a carta de Tiago. Só que o Tiago que escreveu a carta não é esse Tiago do Pedro, Tiago e João. É um outro Tiago, tá? O Tiago que escreveu a carta é o Tiago meio-irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, meio-irmão de Jesus e irmão de Judas, que também escreveu o texto. Tiago, discípulo, Tiago, apóstolo de Jesus, se você ler depois Atos capítulo 12, você vai ver que ele foi o primeiro mártir cristão, o primeiro dos discípulos ou dos apóstolos a morrer como um mártir. Então ele morre bem no início da igreja primitiva, não chega a escrever. Mas João é aquele que escreve esta carta, essa primeira carta, escreve na verdade 5 livros. João é o segundo maior escritor do Novo Testamento, perdendo para Paulo, que escreve praticamente metade do Novo Testamento. Aí vem João, que escreve o Evangelho de João, 1 carta, 2 cartas, 3 cartas e o livro de Apocalipse. João escreve um Evangelho, 3 cartas e o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. E é interessante que os focos são diferentes. No Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito, esses 5 livros que João escreve, são os últimos escritos que nós temos no Novo Testamento. Os apóstolos já tinham morrido, até mesmo Paulo já tinha morrido quando João escreve o evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Então é o último escrito que tem, porque João é o último dos apóstolos a ficar vivo. Ele era o coluna da fé daquela igreja primitiva, aquele que fazia as repartições do que era de fato vontade de Deus, que não era, porque ele esteve com Jesus, ele caminhou com Jesus. E João então escreve esses cinco livros. O Evangelho de João trata da salvação, conta a respeito de Cristo, do nascimento, da obra de Jesus. E é interessante que João faz questão de mencionar muitos milagres, e ele não chama esses milagres de milagres, ele chama esses milagres de sinais. E no final do seu livro ele diz: olha, muitas outras coisas Jesus fez, mas estes sinais que foram registrados para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então João tem um propósito, e o propósito no Evangelho é a salvação, é apresentar a salvação. Por isso, se você for perguntado por alguém: eu quero ler a Bíblia, eu não sei por qual livro começar a ler a Bíblia, indique João. Porque João foi escrito para pessoas que não conheciam a Cristo, numa linguagem acessível para que as pessoas conheçam a Cristo e saibam que Cristo é o Messias. Já as cartas, elas têm um outro propósito. Quando nós olhamos para as cartas na Bíblia, ou as epístolas na Bíblia, elas sempre vão responder a uma necessidade. Principalmente as cartas que são endereçadas a igrejas. Quando a gente olha para o tempo da igreja primitiva, já falei isso uma vez ou 2, parece que a gente olha e fala assim: nossa, a igreja primitiva era tão abençoada, tão maravilhosa, tão perfeitinho, não tinha problema nenhum, era tudo organizadinho, os discípulos estavam lá, todo mundo sabia tudo, era uma maravilha. Não, tinha muito problema nas igrejas, das primeiras igrejas. Tanto que Paulo tem que escrever uma porção de cartas, depois Pedro escreve cartas para as igrejas que Paulo já tinha escrevido. E aí, João também está escrevendo para a gente que já estava na fé e que já tinha ouvido tantas e tantas coisas, para combater também os falsos mestres, os falsos ensinos, aquilo que sempre aconteceu e sempre vai acontecer no meio da igreja do Senhor. Gente que acha que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Gente que se apega a experiências que vão além da palavra de Deus e que formam doutrinas, tradições e pensamentos que não têm amparo bíblico e acabam distorcendo o ensino da vontade do Senhor. Então João escreve como uma voz de autoridade para corrigir os problemas daquelas igrejas que tem como destinatário. A carta de João é uma carta geral,
ou seja, ela é não escrita para uma igreja específica, mas para que as igrejas ali da Ásia Menor tivessem acesso a esse material, algo do tipo, olha, João escreveu uma carta, lê aí. Aí eles liam, entendiam, meditavam, aí passavam para outra igreja, olha, João escreveu uma carta, lê aí. João era então essa a autoridade. E nesse momento em que João está escrevendo, está surgindo um movimento, e presta muita atenção em tudo que eu estou falando, porque esse contexto histórico tem tudo a ver com o que nós vamos falar ao longo de toda essa série. Enquanto João está escrevendo, está nascendo um movimento que é chamado de um movimento gnóstico. Isso vem a ser chamado depois de movimento gnóstico. E o que os gnósticos pensavam? Eles diziam, a carne é completamente má, e o espírito é completamente bom. E eles falam assim, até aí dá para entender o que eles querem dizer. Só que a partir disso, eles desenvolviam uma série de doutrinas erradas a partir desse pensamento. E embora isso seja tão antigo, essas doutrinas continuam perdurando no meio da igreja do Senhor. Dentre essas doutrinas, por exemplo, eles diziam, bom, se o espírito é bom e a carne é má, então Jesus não pode ter encarnado. Jesus nunca veio em carne. O Jesus que andou sobre a terra era um espírito, era um poltergeist. Ele andava por aí, as pessoas viam ele, mas só viam assim, uma aparência. Ele não era humano, ele não era de carne e osso. Por isso, uma das coisas que João vai dizer aqui nos seus escritos é que o anticristo, ou aquele que tem a mensagem de Cristo, é aquele que diz que Jesus não veio em carne. Então ele vai combater esse tipo de ensinamento. Um outro ensinamento que os gnósticos traziam, já que a carne é má e o espírito que é bom, nós só conseguimos entender as coisas de Deus através dos mistérios, não através de nada objetivo, não através de um entendimento passado de forma objetiva, mas através de mistérios, através de sonhos, através de visões, através de revelações, através de um desejo do coração que de alguma forma alcança o entendimento. E eles colocavam esse entendimento em pé de igualdade com a Escritura e muitas vezes até acima das Escrituras. E fundamentavam suas doutrinas e os seus pensamentos sobre Deus na sua própria experiência que partia do seu próprio coração. E embora isso seja tão antigo, essas ideias continuam tão presentes dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje. Há uma supervalorização de uma experiência mística, e às vezes essa experiência mística, ela fica até mesmo acima do que diz as Sagradas Escrituras. É a partir disso que muita seita acontece, ou nasce. A partir disso que muitas ideias são concebidas, às vezes ideias completamente estranhas e heréticas. E falam, não, porque Deus me falou que é assim. Porque eu senti no meu coração que tem que fazer essas coisas. Às vezes sente no coração um negócio que a Bíblia fala, isso daí é coisa do coração caído. Mas fala, não, eu senti no meu coração de fazer isso, e faz aquilo que sentiu no coração de fazer. Algumas pessoas começam seitas, ou doutrinas, ou pensamentos, e dizem assim, não, eu estou falando isso porque eu tive um sonho. E nesse sonho apareceu um anjo, e esse anjo falou isso, e falou aquilo, e então a partir de agora nós vamos pensar assim, e a nossa doutrina é assim. A doutrina da nossa igreja a partir de agora é assim. Mas por que é assim? Está escrito na Bíblia? Não, porque veio um anjo, me contou, e ele disse que tem que ser assim. É por aí que surgem algumas ideias do tipo, olha, a partir de agora Deus me falou que na nossa igreja a gente não dá mais o dízimo, agora a gente dá o trízimo, é 30%, tá? 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% do Espírito Santo. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não, isso é fresquinho, veio direto para mim. Eu comi uma feijoada sábado à tarde, fui tirar uma sonequinha e o anjo do Senhor veio falar comigo e disse que a partir de agora é trízimo, tá bom? E como eu sou a autoridade da igreja, é assim que vai ter que ser. Então eu estou dando um exemplo assim, né, rude, grotesco, não que ele não seja real, mas eu estou dando um exemplo daqueles bem bravo, para a gente entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. E há muitas pessoas que baseiam a sua caminhada de fé muito mais naquilo que ouvem como algo sobrenatural ou como algo subjetivo, do que na objetividade da palavra de Deus. Tentam caminhar à luz de uma revelação exterior à palavra de Deus, mas não têm o tempo ou a busca de conhecer de forma objetiva o que foi ensinado pelos apóstolos e nos ensinos de Jesus. Então, embora essa ideia seja muito antiga, ela não saiu de moda não, ela continua em voga e os nossos corações podem ficar muito ansiosos por ouvir alguma coisa desse tipo, sabe? Alguma coisa do jeito esquisito. Sabe quando a gente quer ouvir um negócio esquisito? E fala assim, eu quero tanto que Deus fala comigo. Tem gente que até fala assim, olha, eu tenho orado tanto, mas Deus não está falando comigo. Mas parece que na mente de algumas pessoas, o Deus falar é ele pegar um megafone, colocar no ouvido da pessoa e dizer, meu servo, eu tenho algo a te dizer. A pessoa fala assim, eu estou orando e Deus não fala comigo.
mas não vai procurar onde é que Deus fala, não vai procurar na palavra de Deus, não vai tentar compreender aquilo que o Senhor tem a dizer, naquilo que Ele já disse. E aí ficam naquela, mas Deus não está falando, mas você não está procurando onde é que Deus está falando. Então esse tipo de ensino, ele vai se disseminando, e ele tem aparência de piedade, ele tem aparência de algo superior e espiritual, mas isso aí é moda antiga, viu? Isso não é de agora não, isso é moda antiga. E Paulo escreve para combater essas coisas, Pedro escreve para combater essas coisas, e João está escrevendo para combater essas coisas. João vai ensinar muitas coisas aqui nessa sua pequena epístola. Em 20 minutinhos você lê, e eu espero que ao longo dessa semana você leia mais uma vez essa epístola, se você já a leu. E agora entrando diretamente no texto, é um texto muito breve e com ensinamentos bem pontuais para a gente fazer aqui. O versículo 1 ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto é o que proclamamos a respeito da palavra da vida. Aqui João está dizendo então sobre a manifestação de Cristo, a manifestação da graça, e como essa manifestação ela foi acontecendo de uma forma progressiva. Aquilo que estava tão longe, tão distante, que a gente só contemplava assim à distância, que a gente ouvia falar, isso veio até nós. Jesus, a própria salvação, a própria palavra da vida, que é antes de todas as coisas. E quando a palavra da vida veio, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Nós vemos aqui uma progressão, algo que se vê distante, que se ouve distante. Aí vem a palavra contemplar. A palavra contemplar significa ver com detalhes, ver com atenção, ver de perto. E ele chega ao ponto de dizer, olha, e nós chegamos a palpar. Talvez ele estivesse, inclusive, falando de um momento da ressurreição de Jesus. Algumas semanas atrás, nós falamos um pouco de Tomé. Você lembra do texto de Tomé? Que Jesus aparece ali aos discípulos. Ele já tinha aparecido aos discípulos antes, só que Tomé não estava no meio deles. E Jesus aparece de novo e fala assim: vem cá, Tomé, você disse que só acreditava, vendo? Então vem cá, dá uma olhada se tem buraco na minha mão, tem um furo no meu lado, põe a mão. E ele fala: Tomé, né? Carinha, era para saber mais, era para andava com Jesus, tinha que crer, né? E a gente crucifica o coitado do Tomé. Mas se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, antes de Jesus aparecer para Tomé, ele tinha aparecido para os discípulos, e eles também não acreditaram, e eles pediram também, e Jesus pediu para eles: toque as minhas feridas. Se você estiver anotando e quiser ler o texto depois, Lucas 24, verso 39, já é o finalzinho dessa sequência, diz assim, Jesus dizendo aos discípulos: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E o texto continua dizendo que ainda assim os discípulos não estavam entendendo, não estavam acreditando, mesmo depois de ter tocado. E o texto diz que, vendo Jesus que os discípulos não acreditavam, perguntou: tem algo para comer? Jesus não precisava comer, mas ele queria provar para todo mundo que era ele mesmo. Tem alguma coisa para comer aí? Vamos comer alguma coisa, gente? Sou eu mesmo, estou com fome. Então Jesus se mostra, e João é um destes que vai e toca nas feridas. E João está dizendo isso para o pessoal, falou: gente, olha, eu vou falar para vocês sobre doutrina. Vocês estão ouvindo muitas coisas aí, muitos falsos profetas, ele chama de anticristos no capítulo 2, muitos anticristos estão no meio de vocês, muitos inclusive já saíram do meio de vocês. Ele diz: olha, eles saíram do meio de nós, porque eles não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, estariam conosco, mas saíram de nós, e o espírito do anticristo já está aí. Então João vai combater essa doutrina dizendo: olha, eu posso falar sobre isso, porque eu sou uma testemunha ocular, eu estava com Jesus. Essa galerinha aí está falando que acha que sabe, mas eu ouvi da fonte, eu vi com os meus olhos, eu contemplei, eu estava perto, as minhas mãos apalparam, eu tenho autoridade apostólica, testemunhal, para ensinar o que eu estou ensinando. Isso já fala um pouco a respeito também da nossa condição, um pouco do que eu falei no início do culto. A força da nossa pregação está no impacto da nossa experiência real com Deus, de conhecer a Deus de fato, de conhecer a Deus de verdade. Não deveria haver dificuldades para nós em testemunhar de Cristo a outras pessoas, se nós tivéssemos de fato um encontro real com Cristo. E esse testemunhar fala de duas áreas: testemunhar para os irmãos da comunidade da fé, para que haja crescimento espiritual, maturidade espiritual, e testemunhar para aqueles que não conhecem ao Senhor. Mas a força que nos move a testemunhar é a força da intimidade. Sem a intimidade, o evangelho para nós é só informação.
A gente pode saber muito a respeito de Cristo, mas se não formos afetados pela mensagem do Evangelho, a nossa pregação não tem sentido, a nossa pregação não tem vida, porque a nossa pregação não tem experiência real com o Senhor. Você já deve ter ouvido uma frase clichê, que muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Muitas pessoas sabem quem é Jesus, sabem de toda a paixão da cruz, sabem do seu nascimento. Inclusive, se você perguntar por que Jesus veio, foi para morrer pelos nossos pecados. Mas não se entendem como aqueles por quem Jesus morreu. Não se entendem como pecadores. E não entendem, não conhecem ao Senhor. Por isso a sua pregação, a sua mensagem, a sua vida é uma vida superficial. João está falando para esses irmãos, olha, eu vi, eu estava lá. E essa força da experiência é a força que vai movê-los a pregar o Evangelho. Esse é o mesmo João que escreve no seu Evangelho, no finalzinho, o texto que eu mencionei. Ele fala sobre os milagres de Jesus. Ele vai dizer, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, em João capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E aí no final ele diz assim, este é o discípulo, falando a respeito de si mesmo, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João está dizendo, olha, todos esses milagres que eu estou contando para vocês no meu Evangelho, não são milagres que alguém me contou. Eu vi, eu estava lá. Quando Jesus vem andando sobre as águas, eu estava no barco e eu vi Jesus. Quando Jesus multiplica os pães, eu fui daqueles que estava segurando os cestos e distribuindo o pão para a multidão. Eu sei o que eu estou falando. Os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram. João está dizendo, eu tenho autoridade para falar essas coisas. Estes sinais foram vistos, eu sou testemunha destas coisas. Irmãos, isso traz para nós mais uma aplicação. Se nós de fato queremos conhecer quem é Jesus, se nós de fato queremos conhecer o que é a vida cristã, como é que é o caráter de Deus, o que é que Deus pensa, o que é que Deus espera de nós, o que é que nós esperamos da vida, ou deveríamos esperar da vida cristã, nós deveríamos ir e pesquisar com aqueles que tocaram, que viram, que ouviram em primeira mão. E estes são os apóstolos, estes são os discípulos de Jesus, que escreveram as palavras que nós temos diante de nós, a Bíblia. Mas muita gente quer conhecer a Deus de um jeito que Deus não se revela. Muitas pessoas querem conhecer o caráter de Deus como se Deus fizesse um download para nós. Tipo, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade. Eu vou ficar aqui esperando em posição de lótus, com o olhinho fechado, com a mãozinha assim, e manda aí o download espiritual para eu poder entender a sua mente. Mas Deus se revela, e Deus se revelou ao longo da história, de uma maneira muito objetiva. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, as testemunhas de Cristo, têm autoridade para dizer, olha, Jesus disse isso, porque eu estava lá, eu vi. Quando Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, o argumento que ele usa, não é só um argumento, olha, creiam que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 11, depois ele apareceu para mais de 500 pessoas, cujos quais a maioria ainda está vivo. Você quer saber se Jesus ressuscitou mesmo? Vai perguntar para eles. Eles estavam lá, eles viram, Jesus falou com eles, Jesus comeu com eles. Jesus é um fato histórico. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Não é uma ideia, não é um conto da carochinha. Tem testemunhas oculares e ovulares que viram, que ouviram, que presenciaram, que tocaram ao Senhor. E João vai dizer, olha, isso que eu estou dizendo para vocês, eu vi, eu toquei. Essa é a força da proclamação. E a proclamação, então, não deve ser baseada simplesmente num discurso informativo, mas baseada numa experiência real, numa intimidade com o Senhor, num experimentar da graça. Irmãos, há muitas pessoas que vivem uma vida cristã, ou que se chamam de cristãos, mas vivem muito longe daquilo que é de fato ser um representante de Cristo, porque acumularam muito conhecimento, mas ainda não tiveram uma experiência com a graça.
ainda não se viram como pecadores, ainda não viram a Cristo como Salvador, ainda não se entregaram de fato, tem muito entendimento, mas não tem experiência de vida com Deus e com a sua palavra. E quando nós vemos isso, então nós vemos esse senso de urgência na proclamação. O texto que nós lemos no início do culto, lá em Atos capítulo 4, quando as pessoas vêm mandar calar, e vêm mandar calar Pedro e João, este João aqui, a resposta deles, àqueles homens é: como é que a gente vai se calar? Aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos, isso nós estamos falando. O texto que nós lemos de novo diz, Atos 4, 19 e 20, diz: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais à frente no capítulo 5, essa história se repete. Eles são presos, e depois de serem presos, vão para ser julgados. Há um milagre ali, as cadeias são abertas, eles voltam a pregar. O povo chega lá para julgar eles, chega na cadeia, vai: cadê esse povo? Aí de repente vem alguém e fala assim: viu, os caras que vocês prenderam estão lá no templo pregando de novo. Aí eles vão lá, pegam eles, trazem de volta e falam: olha, já falamos para vocês para não pregarem esse nome. E eles repetem a mesma palavra, a mesma frase. Eles falam assim: é muito melhor ouvir a Deus ou obedecer a Deus do que obedecer a homens. Nós vamos continuar a pregar. E o texto diz que eles são açoitados e liberados. E eles voltam para o meio dos discípulos, dos outros discípulos de Jesus, e eles se sentem felizes, diz o texto, por serem encontrados dignos de sofrer pelo Evangelho. E o final dessa sequência diz que todos os dias eles voltavam para o templo para pregar. Imagina, irmãos, que ousadia. Mas em que está baseada essa ousadia? Numa experiência real com o Senhor, numa experiência de intimidade com o Senhor. E eles repetem a mesma frase no capítulo 5 de Atos: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, nós somos testemunhas do que aconteceu, não podemos nos calar. Mas se não experimentarmos da graça de Deus, nós podemos nos calar, nós podemos nos disfarçar no nosso ambiente de trabalho, nós podemos nos disfarçar no meio dos nossos amigos, na escola, porque não fomos afetados de fato pela graça. Mas aquele que é afetado pela graça, esse deixa transparecer nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua vida, que algo diferente aconteceu com ele, porque ele não pode negar. Ele viu e ele ouviu. Amém, queridos? Amém? O versículo 2 diz o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui mais uma vez nós vemos o conteúdo desta pregação. Mais uma vez ele diz: olha, a vida estava com Deus e essa vida se manifestou. Aqui há um entendimento que nunca pode fugir dos nossos olhos, da nossa mente, que nós só podemos encontrar a Cristo porque Cristo se fez encontrado. Nós só podemos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se deu a conhecer. Caso contrário, nada do que fizéssemos seria capaz de conseguirmos entender quem Deus é e conhecer quem Deus é. Deus se deu a conhecer, Deus se revelou. Deus não só nos deu a sua palavra, mas Ele também nos deu o seu Espírito para que possamos compreender a sua palavra. Então Deus é o principal interessado em que nós o conheçamos. Agora a pergunta é: nós queremos conhecer a Deus? Nós queremos nos aprofundar no conhecimento de quem Deus é? Porque Deus se revelou de maneira bondosa, esplendorosa, bendita. Deus se deu a conhecer através do seu Filho. E a pergunta que nós devemos pensar é que: será que eu tenho buscado conhecer essa manifestação? Se eu me interesso pela manifestação, pela graça de Deus, que me foi dada gratuitamente, por misericórdia, não porque eu mereço. Quando nós olhamos para João, capítulo 1, o início do Evangelho de João, ele repete algumas ideias também lá na epístola. Ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido.
Ninguém pode ver a Deus, ninguém pode conhecer a Deus, mas Jesus se tornou Deus manifesto, Jesus tornou Deus visível. O testemunho que João vem trazer é o testemunho da graça, o testemunho de que Deus se fez manifesto, para que nós possamos compreender a sua vontade, a sua palavra, o seu desejo e a forma como deveríamos viver a nossa vida. Mas de novo, há ainda aqueles que preferem conhecer a Deus por outros meios, que não o obterão, que não o conhecerão. Enquanto que Deus deixou a sua palavra e o testemunho dos apóstolos para que pudéssemos chegar ao conhecimento de quem Deus é. O verso 3 e 4, nós finalizarmos, diz o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Vê que ele continua nessa história, né? Ele fala de veio ouvir, veio ouvir, veio ouvir. E quando a gente olha para esse texto, temos que lembrar que na língua hebraica e no grego, há uma entonação ou há um reforço da mensagem quando se repete uma ideia. Por isso, quando Jesus ia dizer algo muito importante, ele dizia: na verdade vos digo. Jesus está dando um tom de: olha, o que eu vou dizer é muito importante. E João está repetindo aqui várias vezes a mesma coisa para mostrar: olha, eu vi mesmo, eu ouvi mesmo. É uma entonação de urgência. E ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui João dá um motivo para o qual ele está escrevendo. Ao longo de toda a carta, nós vemos outros motivos para essa escrita. Nós vemos que um dos motivos, por exemplo, lá no capítulo 2, capítulo 1, verso 26 diz: escreva estas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês. Então, um dos motivos para o qual João escreve é para abrir os olhos para o engano. Outro motivo para o qual João escreve está lá no finalzinho, no capítulo 5, verso 13, ele diz: escrevi estas coisas a vocês, para que vocês creiam no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem vida no nome dele. No capítulo 2, logo no primeiro versículo, ele diz: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. João tem vários motivos para escrever essa carta, mas o primeiro motivo que ele traz à tona, a primeira motivação que ele expõe aos seus leitores é: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. E o que significa comunhão? Comunhão não é uma amizade social, comunhão é ter algo em comum, comunhão é partilhar de uma mesma graça, de uma mesma bênção. E o que João está dizendo é: eu estou instruindo vocês naquilo que é de fato a vontade de Deus, para que vocês obtenham aquilo que também nós obtivemos de Deus, a sua revelação verdadeira, a sua revelação genuína. E ele diz mais: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Ou seja, à medida que nós caminhamos em conhecimento da vontade de Deus, nós começamos a ter algo em comum com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, e passamos a ter algo em comum também com Deus e com Jesus. Sabia que quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece Jesus, mais você se parece com Ele? Sabia disso? Que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se parece com Cristo Jesus? João vai falar isso várias vezes. João vai falar, por exemplo: Deus é a luz, e nós somos chamados para andar na luz. E se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais à frente ele vai dizer: olha, Deus é justo, e nós somos chamados a andar em justiça. Depois ele vai falar sobre o amor, e fala: vivam em amor, andem em amor, porque Deus é amor. Ou seja, à medida em que nós conhecemos a Deus, o caráter de Deus é impresso em nós. Há um texto na Bíblia que parece muito pesado e impossível de acontecer. Quando Pedro, por exemplo, diz: sejam santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Você fala: como é que eu vou ser santo igual a Deus? Não tem como. Tem como crescer em santidade à semelhança do Pai. Sabe como? Conhecendo o Pai. E como é que eu conheço o Pai? Através da revelação da sua palavra. E quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu caráter é moldado. Sabe por que os nossos relacionamentos não funcionam bem? Sabe? Porque os casamentos andam fracassados. Porque a criação dos filhos anda fracassada. Porque o relacionamento com os pais anda fracassado. Porque as nossas finanças fracassam. Porque a nossa vida como um todo vai fracassando. Porque nós não conhecemos o jeito de viver que a Bíblia nos ensina. Porque nós não conhecemos a forma que Deus pensa que um relacionamento deve ser gerido, que nós não conhecemos como é que Deus trata o casamento, como é que Deus trata os filhos, como é que Deus trata o relacionamento com os pais, como é que Deus trata o relacionamento no ambiente de trabalho.
E a Bíblia traz todas essas respostas. Mas aí experimentamos fracassos na nossa vida, fracassos pontuais em áreas pontuais da nossa vida, e todas essas respostas já estavam lá, já estavam na palavra do Senhor. E teríamos deixado de lado muito sofrimento, muito desgosto, muitas dores, muito choro para trás, se nos aplicássemos a conhecer a palavra de Deus. Mas porque somos relapsos e negligentes no conhecimento da vontade de Deus, enfrentamos morte na nossa vida, destruição nos nossos relacionamentos, destruição na nossa vida financeira, no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa saúde e em tantas outras áreas. Porque à medida que conhecemos a Deus, a paz de Deus habita em nós, o amor de Deus é replicado através de nós, a luz de Deus é vista nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. O amor de Deus é conhecido nas nossas manifestações de amor para com os outros, porque nós somos participantes, nós nos tornamos comunitários com Deus. Nós temos comunhão com a palavra, com os discípulos, com todos aqueles que vieram antes de nós e que foram servos do Senhor, e com o próprio Deus e com Jesus. João diz: eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão com essa palavra da verdade, para que vocês tenham comunhão com Deus, para que vocês se pareçam com Deus. E por último ele diz: eu escrevo estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O testemunho, ou o testemunhar das obras do Senhor na nossa vida e da intimidade que temos com o Senhor, traz alegria para o corpo de Cristo. Quando você conta um testemunho de algo que aconteceu na sua vida, e não só testemunho, quando eu falo testemunho, estou falando assim: olha, eu tinha uma dor no dedão do pé, aí oraram por mim e acabou essa dor no dedão do pé. Não é só esse tipo de testemunho que eu estou falando, testemunhos materiais. Mas quando você diz para alguém assim: olha, eu era uma pessoa casca grossa, viu? Eu era alguém, meu Deus do céu, 2, 3, eu te mandava catar coquinho, e olhe lá se eu não te descesse o braço. Mas Cristo me transformou, eu já não sou mais quem eu era. Olha, antes eu era um cachaceiro, eu era briguento, antes eu era um caloteiro, de carteirinha, tinha o sindicato dos caloteiros, e eu fazia parte do sindicato dos caloteiros. Mas um dia eu tive um encontro real com o Senhor, e Ele mudou quem eu sou. Ele mudou minha casa, Ele mudou minha família, Ele mudou a forma como eu me relaciono. Olha, antes eu era escravo do meu trabalho, mas um dia eu tive um encontro tão real com Cristo, que eu comecei a valorizar as pessoas, comecei a valorizar a minha família, comecei a deixar de lado o desejo pelos bens materiais, e comecei a valorizar as outras bênçãos que o Senhor tinha trazido à minha vida. Estes testemunhos trazem edificação para o corpo de Cristo. Não só os testemunhos de que eu fui curado, eu fui transformado na minha situação financeira, eu ganhei muito dinheiro, eu comprei um carro novo, eu troquei de carro, eu comprei uma casa nova. Deus pode fazer essas coisas conosco. Mas há um testemunho que é ainda maior, é o testemunho de eu era e já não sou mais. Já não sou mais como eu era. Amém, queridos? Esse testemunho traz alegria ao corpo de Cristo. E é o testemunho que traz salvação a outras pessoas, que é quando você diz essas mesmas coisas para quem ainda não conhece o Senhor. É quando você torna atraente o Evangelho de Deus com a sua vida, com os seus exemplos, porque você tem experimentado o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? E como é que eu posso então experimentar isso? Como é que eu posso então testemunhar? Eu não posso pegar uma máquina do futuro, uma máquina do passado no caso, né? Voltar lá para o passado, tocar nas feridas de Jesus, ver Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, ser testemunha ocular de Jesus. Eu não posso fazer isso mais. Como é que eu posso testemunhar de Jesus? Como é que eu posso ter essa intimidade com Jesus? Como é que eu posso ter essa experiência pessoal? Se você está anotando, João capítulo 15, verso 26 e 27 diz o seguinte, palavras de Jesus: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Você quer ser uma testemunha e experimentar de forma palpável da presença do Senhor? Você precisa do Espírito Santo. Você depende da ação do Espírito Santo na sua vida. Você depende da busca pela palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na sua vida. Você não vai conseguir testemunhar de Cristo, porque é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos impulsiona a ter de fato um relacionamento vivo com o Senhor.
Mas como é que eu recebo o Espírito Santo? Atos capítulo 2, verso 38. Após Pedro pregar o evangelho a todo aquele povo, eles perguntaram: e o que a gente faz então? Nós queremos experimentar isso também que vocês estão vivendo. E Atos 2, 38 diz o seguinte, palavras de Pedro: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todo aquele que nasceu de novo. O Espírito que testifica da verdade de Deus habita em todo aquele que se reconhece como pecador, que entrega a sua vida diante do Senhor, reconhece diante do Senhor os seus pecados, e faz isso inclusive de forma simbólica, através do batismo, mas primeiramente com o seu coração, com a sua confissão. Este nasce de novo e este recebe do Espírito Santo. Você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Precisa reconhecer que você é pecador e que necessita da graça do Senhor. Aí então você terá de fato o Espírito Santo na sua vida, e Ele vai testemunhar de que aquilo que Deus diz é verdade. E só aquele que nasceu de novo sabe exatamente do que eu estou falando. Só aquele que teve um encontro real com o Senhor sabe como é que se sente quando se ouve de fato a palavra do Senhor. O que João está dizendo é: gente, eu estou apresentando para vocês muitos ensinamentos, e esses ensinamentos têm o propósito de que vocês conheçam a Deus, tenham algo em comum com o Senhor, a ponto de inclusive testemunhar isso diante de outras pessoas, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Ao longo dessa série nós vamos tratar de muitos outros assuntos, de assuntos bem práticos, mas antes de falarmos de coisas práticas, nós precisamos lembrar do motivo para o qual nós nos reunimos como igreja. Quando a Bíblia fala sobre ensino, a Bíblia fala sobre doutrina, ela nos ensina a uma caminhada que está espelhada em um ensinamento verdadeiro de Cristo, longe das coisas que nossa própria mente e o nosso próprio coração vão criando. Amém? O irmão Varley tem um testemunho a contar? Rapidinho, assim que ele der o testemunho, a gente vai orar, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos, amém? Já desde que estava no louvor ali, estava louvando a Deus e me veio à memória a minha vida passada. E cantando assim, essa glória, apesar da glória que Deus tem, Ele se importa comigo também. Eu cresci num lar, meu pai é alcoólatra, eu desde criança, separando briga do meu pai e da minha mãe, eu sempre tinha um desejo no meu coração. Eu sempre pedia para Deus lá no passado que Deus me desse a graça que quando eu casasse, eu não fizesse meus filhos sofrer como eu sofria, separando brigas, vendo minha mãe e meu pai, um arranhado, outro vertendo sangue de brigas. E desde criança eu cresci nessa questão, e eu tinha esse desejo de que quando eu casasse, eu pudesse ser diferente. Mas só que o tempo foi passando, vivendo no convívio da família, eu com 25 anos, casado, alcoólatra. Se eu não tomasse uma cachaça, eu já estava tremendo. Eu dependia de tomar para... E já estava casado. E não tinha forças para parar disso. E um dia conheci a Jesus, e isso começou a mudar na minha vida. E graças a Deus eu posso dar testemunhos para os meus filhos, e eles podem crescer livres disso. E com isso eu quero dizer, amados, se você fez alguma coisa, algum pedido que você tem no teu coração, algum desejo no teu coração, para que algo mude na tua vida, para a glória de Deus, no tempo dele tudo acontece. Porque tudo aquilo que é para a glória de Deus e aquilo que é o anseio do nosso coração, para glorificar o nome dele, e com certeza eu consigo glorificar o nome dele com a mudança que houve na minha vida. Eu era um alcoólatra que dependia de um copinho para parar de tremer. Hoje eu sou dependente de Jesus para glorificar o nome dele. Então, que Deus abençoe a todos. E se você tem algum pedido que você depositou na presença de Deus para a glória dele, só espere que você irá receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus muda o cachaceiro. Amém? E transforma em alguém que bebe da presença do Senhor, das fontes da água viva. Glória ao nome do Senhor. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Entregue-se ao Senhor. Saiba que Ele tem todo o poder
de transformar para a glória do nome dEle. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Nós vamos fazer 2 orações nesse momento. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida de fato ao Senhor. Talvez você nunca reconheceu que esse sacrifício de Jesus foi por você. Talvez, como muitas pessoas, você diz: mas eu nem sou tão mal assim. Tem gente muito pior do que eu. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós, diz a palavra do Senhor, éramos como ovelhas sem pastor. Que todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Mas essa graça maravilhosa, Deus, apesar de ser tão grandioso, poderoso e ter toda esta glória, se importou conosco, ao ponto de que seu Filho unigênito se manifestou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sua vida pode ser diferente. Feche os seus olhos, nós vamos orar. E se você nunca fez essa oração, nesse momento, no seu lugar, ao seu jeito, você pode dizer: Senhor, eu não quero mais conhecer somente a tua história. Eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu não quero somente ter informações a respeito de uma religião, a respeito de valores éticos, padrões morais. Senhor, eu reconheço que eu preciso da tua graça e da tua misericórdia, e que eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida. Que eu já tenho tentado em tantas áreas da minha vida mudar alguma coisa, mas são áreas que somente o Senhor pode mudar de verdade. E nessa noite, à luz da tua palavra, ouvindo a tua palavra, eu reconheço que sou pecador e que necessito da tua graça. Entra no meu coração, transforma a minha vida, transforma o meu casamento, transforma o meu coração, as minhas emoções, os meus desejos, os meus impulsos, transforma as minhas palavras, transforma os meus sonhos, porque eu quero viver para a tua glória, porque eu sei que a tua glória é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu possa conseguir com a minha vida. Talvez você já tenha feito essa oração alguma vez na sua vida, mas por algum motivo seus caminhos começaram a se distanciar dos caminhos do Senhor, e você começou a tropeçar e se afastou do Senhor. O Senhor te dá a oportunidade nessa noite, mais uma vez, de voltar. E assim como Ele nos diz através do apóstolo João, no livro do Apocalipse, lembra de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor está com os braços abertos, pronto a te receber. Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem nos dado a oportunidade, mais uma vez nessa noite, de termos vida e de termos condições de ouvir a tua palavra mais uma vez. A tua palavra, que é um instrumento para o qual o Senhor transforma a nossa vida, pela ação do teu Espírito Santo que habita no meio do teu povo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós antes andávamos como cegos, andávamos sem conhecer o caminho do Senhor, sem esperança na vida, buscando soluções e saídas para preencher o vazio do nosso coração. Mas um dia a tua graça nos alcançou, o Senhor nos arrebatou deste mundo, o Senhor nos transportou, nos tirou do império de trevas e nos colocou no reino do teu Filho amado. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas quantas vezes os nossos pés tropeçam ao longo da caminhada e nos esquecemos, Senhor, da graça que o Senhor manifestou na nossa vida, nos esquecemos daquilo que o Senhor tem realizado em nós, e damos ouvido a falsas doutrinas, a falsos pensamentos, a falsos entendimentos, damos ouvido ao nosso próprio coração enganoso, e nos afastamos do caminho do Senhor. Nessa noite, mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, pedimos perdão pela nossa negligência, perdão por não te buscarmos como deveríamos buscar, perdão por não conhecer a tua palavra como deveríamos conhecer, perdão por não termos comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos como deveríamos ter. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas omissões, em maior grau e menor grau, porque sabemos que o Senhor é digno de tudo que nós possamos fazer, que a tua palavra nos ensina, e nós não conseguimos, Senhor, porque somos imperfeitos, mas sabemos que o teu Espírito Santo nos convence dia após dia, através da tua palavra, e te glorificamos por isso. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, que nunca falte aos teus filhos a palavra que sai da boca do Senhor, porque ela é mais preciosa do que o pão,
Senhor, que os teus filhos recebam o pão, mas que acima de tudo eles recebam da tua palavra, que é mais preciosa do que qualquer outra coisa na face da terra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dirija, que o Senhor constranja, que o Senhor convença, que o Senhor dê sabedoria aos teus filhos em cada decisão a ser tomada, nos seus caminhos, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, nos seus estudos, no seu trabalho, em cada área, Senhor, que eles possam viver à luz do teu evangelho, vivendo para a graça e para a glória do teu nome. Leva os teus filhos em paz às suas casas, Senhor, guardados debaixo da bênção e do propósito do Senhor, dando a eles uma semana de paz e experiências para poder testemunhar diante do teu povo e diante de pessoas que ainda não te conhecem. Que a vida do Senhor seja manifesta e vista na vida de cada um dos teus filhos aqui representados, onde quer que o Senhor os leve, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.